colocando o país dele numa situação economicamente destruída, infraestrutura destruída, a população, milhões e milhões de pessoas tiveram que sair do seu país, destruindo o país. Muitas pessoas acreditam que a Ucrânia não vai conseguir ou demoraria décadas para conseguir ser reerguida. Ainda assim, ele é visto, na sua opinião, você acha que ele ainda é visto dessa forma como, né, alguém que estava lutando pelo seu país, sendo que o país praticamente agora para se reerguer pode ser que demore décadas e a gente não sabe ainda o fim desse conflito. Nesse sentido, você acha que ele não acabou ali sendo um pouco mais, não vou dizer irresponsável, mas colocou a vida ali de todos os ucranianos, né? Muitas pessoas moram fora do seu país hoje, destruiu a vida de muita gente. Sim, esse é um desafio muito grande que se colocou para esse líder. Porque ele poderia aceitar a vontade da Rússia, certo? Mas ele acabou seguindo outro caminho e a Rússia, ela invadiu. Uhum. Então, de fato, essa é uma decisão difícil que o líder ele precisou tomar. E a Rússia, agora, tendo invadido a Ucrânia, tendo começado essa guerra, ela está punindo a Ucrânia pelas decisões que a Ucrânia tomou. Pelas decisões que a Ucrânia tomou no sentido de se alinhar com o Ocidente. A destruição da economia ucraniana é uma das formas da Rússia puni-la. E a Ucrânia, para voltar a ser um país funcional, isso vai demandar anos de reconstrução. Então, esse é um debate, se o Zelensky ele tomou ou não a decisão correta, esse é um debate que a gente pode fazer, certo? Mas é importante a gente entender a visão dele. Ele poderia ficar neutro entre duas áreas de influência, que são a Rússia e o mundo ocidental. Ele poderia se alinhar com a Rússia, mas não era esse o caso. Então, ele decidiu tomar o caminho do Ocidente. E agora ele está pagando um preço por isso. Até no começo da guerra, quando a Rússia invadiu, os países ocidentais acreditavam que a Ucrânia ela iria cair em poucos dias. Porém, o que se revelou foi uma resistência ucraniana que não era imaginada previamente. Se eu não me engano, até os Estados Unidos ofereceram evacuar o Volodymyr Zelensky, mas em resposta ele disse que precisava de apoio e armamentos para enfrentar esse inimigo russo. Então, dependendo do desfecho da guerra, a Ucrânia ela pode sair enfraquecida, mas ela também, se a Rússia eventualmente for derrotada, são cenários para a gente pensar, a Ucrânia ela vai sair fortalecida. Porque, em última instância, essa é uma guerra não apenas entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a Rússia e o mundo ocidental. A Rússia ela não aceita mais as regras conforme impostas pelo mundo ocidental e ela está buscando, o que se chama de potência revisionista, ela está buscando reconstruir a ordem internacional. Um ponto importante, né, exatamente que você falou agora há pouco, se a gente fosse olhar em termos, né, ali de capacidade militar desde o início do conflito, muita gente acreditaria, apostaria que a Rússia iria dominar esse conflito muito rapidamente, pegar ali Kiev, dominar, e não conseguiu exatamente na agilidade, né, não se sabe exatamente se é uma estratégia de Vladimir Putin vencer pelo cansaço ou não, mas por um outro lado, a Ucrânia se mostrando muito resiliente, inclusive o próprio Zelensky aí falando, né, que tá ali realmente lutando muito pelo seu país. A gente não sabe, né, até quando será o término desse conflito, mas já estamos vivendo as consequências e vemos aí consequências complicadas para ambos os lados, porém a Rússia, em termos, né, das sanções que foram colocadas com ela, igual você falou agora há pouco da crise energética, tem usado do argumento, né, para tentar derrubar essas sanções de fechar a torneira num inverno que se aproxima. A moeda de troca da Rússia é forte. A gente não vê nenhuma moeda de troca aí da Ucrânia em contrapartida. Quais seriam os pontos ou os fatores que a Ucrânia teria para vencer essa guerra? A Ucrânia ela precisa do apoio ocidental. Sem o apoio ocidental, eu acredito que seja muito improvável que a Ucrânia ela vá prevalecer. Essa resistência ucraniana também ela foi alimentada pelo mundo ocidental ao enviar armamentos. A Ucrânia
as suas forças armadas, elas operavam armamentos ainda da era soviética, embora nos anos recentes elas também receberam treinamento da OTAN e equipamentos da própria OTAN, ou seja, estava havendo uma transição de algo mais da era soviética para algo mais da OTAN. Então, sem o apoio ocidental, é muito improvável que a Ucrânia ela vá vencer. Aí a questão que se coloca é o quanto o mundo ocidental está disposto a seguir em frente apoiando a Ucrânia. E eu acredito que o mundo ocidental ele está disposto a fazer isso, porque é uma disputa mais ampla, não apenas sobre a Ucrânia, é uma disputa em relação a como se vê a ordem internacional. O mundo ocidental defende uma ordem internacional baseada em regras, baseada no direito internacional, baseada na Carta das Nações Unidas. E a Rússia, ela não se vê, talvez, muito beneficiada pela ordem como ela está colocada, então ela volta a usar recursos mais consagrados das relações internacionais, que são a política de poder. A Rússia também, ao a União Soviética se desintegrar, ela perdeu profundidade estratégica, ou seja, as fronteiras a oeste da Rússia, elas ficaram mais próximas de Moscou. E historicamente, a Rússia ela foi invadida pelas suas fronteiras oeste. E mais recentemente, a Rússia, percebendo essa aproximação da OTAN, ela se sentiu ameaçada. Então a Rússia, ao conduzir essa guerra na Ucrânia, ela busca recuperar a sua profundidade estratégica e o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, eles buscam negar à Rússia essa profundidade estratégica. Porque a Rússia, aumentando a sua profundidade estratégica, ela estaria mais próxima da Europa. E a Europa não se sentiria confortável com o urso russo próximo às suas fronteiras, particularmente a Europa Ocidental.